Nosso segundo episódio aqui de autocompaixão, um olhar além. Milene aqui falando. E, no primeiro episódio eu fiz uma apresentação geral, principalmente falando mais dos conteúdos ali que você encontra no site autocompaixão.com.br. Quiser saber mais, entra no site direto ou dá uma olhadinha nesse primeiro episódio, que eu faço uma explanação um pouco geral do que contém por ali. Esse episódio eu vou dedicar então mais para falar sobre o conceito de autocompaixão, desde a forma mais simples, que até comentei no primeiro episódio, que às vezes nem é tão simples assim, para a gente ir se estendendo um pouco mais, e claro que nos próximos episódios isso vai dimensionando, vai abrindo outras caixas, enfim, vamos ver como será. Então, de maneira simples, a gente entende que a autocompaixão é poder fazer conosco o que nós faríamos por um amigo, como nós trataríamos esse amigo com algum que está passando, que tem alguma dificuldade, como que nós abordaríamos, que falas que nós daríamos para esse amigo, para essa amiga, como nós agiríamos. Então a gente traz esse ser, para nós mesmos, o que aplaca a nossa autocrítica, a nossa voz autocrítica. Então ela traz um amparo, um abrandar para isso. Então aqui já é diferente também da empatia, onde nós necessariamente não agimos, nós não precisamos ter empatia, a gente não precisa nem falar necessariamente, A compaixão, ela tem um passo a mais, ela tem uma intenção a mais. A compaixão, vamos dizer aqui de modo geral, inclusive falando sobre isso, o termo, autocompaixão, que vem de compaixão, quer dizer com sofrimento, estar com o sofrimento. Então tem sempre essa característica, o sofrimento. Porém, é claro que a gente pode estar autocompassivo conosco também em momentos felizes, alegres, para que a gente reconheça que a gente pode merecer, que a gente pode se gratificar, em certas medidas, que também é importante. Basicamente, esse estar com o sofrimento é o reconhecimento. Então, muitas vezes, a gente passa batido por esse reconhecimento. A gente entra muito automaticamente no modo luta ou fuga. Isso a gente está lá no sistema límbico, até mais profundamente, sistema reptiliano, entrando dentro disso, sem reconhecer nem sequer essas vozes autocríticas. Ou a gente não quer ouvi-las, ou a gente, primeiro, às vezes, na verdade, a gente está aceitando o que essas vozes estão dizendo, a gente não está olhando com mais atenção, não está duvidando, não está questionando, investigando, e a gente aceita essa crítica, essa, que se impõe, essa autocrítica, e então a gente entra em modos de aplacar essa dor, no modo reativo. Então a gente pode acabar lá, dentro dos pequenos vícios, até mesmo as grandes compulsões. Então, o fundamento, claro, importante, já é o reconhecimento dessa voz. E aqui, então, a gente já começa a aprofundar um pouquinho, Porque como são essas vozes? Isso sou eu? Isso é uma parte de mim? Que parte é essa? De onde vem essa parte, Como que se constituiu essa voz? As vozes autocríticas, dentro do conceito freudiano, está mais similar ao conceito do superego. Dentro da abordagem junguiana, vai estar na descrição do arquétipo de ânimos e ânima. Então, nós temos essa voz, esse eu crítico. E aqui a gente já está falando de um dos primeiros pilares da autocompaixão, que é a atenção plena. Porque sem essa atenção, sem essa observação,
sem criar esse observador para essa contemplação, a gente não chega a conseguir ser autocompassivo. Então, a compaixão é como se fosse uma mantinha, né, que a gente pudesse se cobrir, mas a gente precisa reconhecer o frio existente. Não entrar numa negação desse sofrimento. E também não entrar no modo luta, onde a gente vai estar, né, dando golpes em ponta de faca, né, como diz aí o ditado popular. Então, como eu falei, compaixão, né, com o sofrimento, tem essa abordagem. Então, quando nós estamos com o outro, nós estamos com o sofrimento do outro, com aquele que está sofrendo, e conosco, com o nosso sofrimento. Eu gosto sempre de colocar esse nosso meio entre aspas, né, porque na verdade, no fundo, a gente vai vendo depois que ele não é tão nosso assim. E já falando um pouquinho disso, a gente tem também o aspecto importante da humanidade compartilhada. Então a gente vai reconhecendo que os nossos sofrimentos não são tão nossos assim, que eles são partilhados pela humanidade, às vezes em graus diferentes, de formas diferentes, em momentos diferentes, mas faz parte de ser humano. E esse pilar ali que constitui a autocompaixão, esse reconhecimento, ele também aplaca o nosso autocentramento. Autocentramento é igual a sofrimento. Então aqui já é um passo gigante aqui para a liberação do sofrimento. E mais um fator importante que constitui a autocompaixão é a bondade amorosa, a autobondade. A bondade, ela nos é inerente. E a gente vai conseguir tirar aquilo que está nos afastando dessa bondade. Dentro dessa observação, dentro dessa atenção plena, a gente vai constituindo esse olhar, esse estado de self, do qual então a gente consegue colocar essas mantinhas, né, quentinhas sobre o nosso sofrimento. Mas para isso a gente tem esses passos anteriores, né? Principalmente a atenção plena, onde a gente vai conseguir olhar com uma intimidade maior, dialogar, saber o que essas nossas partes também querem nos dizer, querem se comunicar. Então é nesse aspecto profundo da compreensão também que se estabelece a autocompaixão. E tem muitas coisas que não são autocompaixão. Eu, ali dentro dos poderes da autocompaixão, do e-book que eu mencionei, tá dentro lá do site autocompaixão.com.br. Claro que tem um esclarecimento maior sobre cada um desses tópicos, mas aqui dentro dos episódios eu vou mesclando outros assuntos e a gente vai trazendo, puxando um pouquinho de tudo isso também. E numa forma mais profunda, né, eu sempre digo que a autocompaixão é um grande reconciliar com todas as nossas partes, com tudo que nos constitui, com a vida, né, em geral. Porque quando a gente pensa, então, que é esse relacionamento conosco, quem está dentro de nós, né? Então, nós somos tudo, nós somos tudo aquilo que nós comemos, nós somos as informações que recebemos, os livros que lemos, tudo que assistimos. O pai e a mãe estão em nós, né, ancestrais, nosso DNA, o sangue que corre aqui nas nossas veias, o ar que respiramos, o sol que tomamos, todos os elementos, nós somos a constituição desses elementos. Então a gente vai fazendo essa reconciliação, essa grande reconciliação com tudo, né, dentro desses pilares. E assim a gente pode chegar a dizer, né, que gosta mais da gente, que tem amor próprio, que o amor próprio genuíno é essa consequência desse trabalho. Diferente do amor próprio imposto, né, mais atrelado à questão da autoestima, que vou também mencionar aqui, né, num dos episódios, que é importante falar sobre isso. Mas esse aqui então foi o nosso segundo episódio, dando uma explanação um pouco mais geral
sobre os pilares da autocompaixão, o seu significado, o seu termo. E eu te encontro, então, no próximo episódio. Até mais!